E se eu te dissesse que quase todas as grandes mudanças da humanidade começaram com uma minoria tão pequena que parecia irrelevante? Fomos ensinados a acreditar que para transformar a sociedade é preciso convencer a maioria das pessoas. Essa ideia de que precisamos da aprovação das massas nos paralisa e faz com que nossos esforços pareçam inúteis. Afinal, o que uma única pessoa pode fazer contra uma maré de bilhões de indivíduos indiferentes? A resposta curta é: muito mais do que a sua intuição consegue calcular. Existe uma matemática oculta por trás da influência humana que a história costuma ignorar. Ela mostra que o mundo não muda por consenso, mas por pontos de virada invisíveis. Grandes revoluções, mudanças de hábitos e saltos culturais nunca esperaram pela maioria. Elas nasceram na obstinação de pequenos grupos que entenderam a física das redes sociais. Para compreender como isso funciona, precisamos olhar para os dados da cientista política Erica Chenoweth. Ao analisar centenas de campanhas ao longo de um século, ela descobriu uma constante impressionante. Nenhum governo resistiu quando apenas 3,5% da população se mobilizou ativamente. Isso significa que você não precisa da metade mais um para reescrever as regras do jogo. Uma fração mínima de pessoas engajadas é suficiente para romper a inércia de um sistema inteiro. Mas a matemática da influência vai ainda mais fundo do que esse número. O estatístico Nassim Taleb chama esse fenômeno de a regra da minoria intransigente. Um grupo pequeno e inflexível pode impor suas escolhas a uma maioria flexível e apática. Pense nos alimentos sem glúten ou nas opções veganas nos supermercados atuais. A maioria das pessoas consome de tudo, mas a minoria que restringe sua dieta é inflexível. Para simplificar a logística, a indústria adapta a produção inteira para atender a essa minoria. O resultado é que o padrão de consumo de toda a sociedade muda sem que a maioria perceba. É o intolerante que molda a norma, e não o cidadão médio que apenas aceita o status quo. Seu comportamento diário funciona exatamente sob essa mesma dinâmica de contágio invisível. Você não é apenas um grão de areia. Você é um nó central dentro de uma teia complexa. Cada escolha sua envia um sinal radiante que reconfigura as decisões das pessoas ao seu redor. A teoria dos 6 graus de separação provou que o mundo é assustadoramente menor do que parece. Você está a poucas conexões de distância de líderes globais, pensadores e tomadores de decisão. Quando você muda seu padrão de atitude, esse impacto não para na sua bolha imediata. Ele se propaga em progressão geométrica através das redes visíveis e invisíveis, das quais você faz parte. Estudos mostram que seus hábitos afetam até mesmo os amigos dos seus amigos. Pessoas que você nunca viu na vida têm comportamentos moldados pela sua postura diária. O efeito borboleta não é apenas uma metáfora poética, é um modelo matemático de caos e complexidade. Um pequeno evento em um ponto do sistema pode desencadear uma tempestade do outro lado da teia. Sua integridade, sua coragem e sua recusa em aceitar o medíocre funcionam como esse bater de asas. Você não precisa de um palco gigante ou de milhões de seguidores para iniciar uma reação em cadeia. A liderança real começa no nível micro, na recusa diária em se dobrar à inércia do ambiente. Quando uma pessoa decide agir com firmeza moral, ela invalida a desculpa da impossibilidade. Ela serve como um teste de conceito vivo para todos os que estavam hesitantes ao seu redor. A maioria das pessoas não lidera porque tem medo do isolamento ou da rejeição social. Mas o medo do isolamento desaparece no momento em que alguém tem a audácia de dar o primeiro passo. Você não precisa criar o movimento inteiro, só precisa ser a faísca que acende o pavio. Sua obstinação silenciosa autoriza os outros a também defenderem aquilo em que acreditam. É assim que o silêncio complacente da maioria é quebrado por uma única voz dissonante. A história está cheia de momentos em que uma pessoa comum disse basta e redefiniu a rota. Elas não tinham garantias de vitória, nem um plano perfeito, nem recursos ilimitados. Elas tinham apenas a convicção inabalável de que a passividade não era mais uma opção. O maior obstáculo para a mudança não é o poder dos tiranos ou a força das instituições. É a ilusão coletiva de que o indivíduo é impotente diante da magnitude dos problemas. Essa ilusão é alimentada por um sistema que lucra com a sua apatia e com o seu conformismo. Desarmar essa mentira é o primeiro ato de rebeldia necessário para reescrever a sua própria história. A apatia é um vírus confortável que convence a mente de que nada do que você faz realmente importa. Ela sussurra que o mar é grande demais para que a sua pequena gota faça qualquer diferença real.
Mas a física das redes nos ensina que a massa de um oceano é apenas a soma de todas as suas gotas. Se uma gota decide mudar a sua rota, a densidade de todo o fluido ao redor é alterada. Quando você assume a responsabilidade pela sua vida, você quebra o ciclo de vitimização ao seu redor. A sua disciplina inspira o seu colega de trabalho a exigir mais de si mesmo na manhã seguinte. A sua recusa em espalhar fofocas muda a cultura inteira de um departamento inteiro da empresa. A sua honestidade brutal em um momento difícil força os outros a encararem a própria verdade. Você se torna uma anomalia estatística que o sistema é forçado a recalibrar e processar. Não subestime o peso moral de ser a única pessoa na sala disposta a fazer a coisa certa. A conformidade social é frágil e se sustenta apenas na ilusão de que todos pensam igual. Basta uma postura firme para que a fachada da falsa concordância comece a ruir rapidamente. O poder real não está na força bruta, mas na clareza inabalável do seu propósito diário. As maiores estruturas de poder do mundo ruíram quando pequenos focos de resistência se uniram. Eles não começaram gigantescos. Eles começaram com conversas sussurradas em salas escuras. Começaram com indivíduos que decidiram que a própria consciência valia mais do que o conforto. A matemática da influência garante que o seu exemplo nunca morre no momento em que é dado. Ele ecoa através das gerações, moldando a forma como seus filhos e seguidores enxergam o mundo. Você está constantemente ensinando aos outros como tratá-lo e como tratar a própria vida. A questão nunca foi se você está mudando o mundo, mas sim qual tipo de mudança você está gerando. Seu silêncio e sua omissão também são escolhas ativas que moldam a realidade coletiva. Ficar em cima do muro é dar um voto implícito para que as coisas permaneçam exatamente como estão. Se você não define a sua direção com firmeza, a correnteza do mundo definirá por você. É hora de parar de ser um mero espectador da história e assumir a autoria dos seus atos. A mudança que você tanto espera do mundo precisa encontrar o seu marco zero exatamente em você. Inicie hoje a sua revolução silenciosa dentro das quatro paredes da sua própria casa. Organize a sua mente, domine a sua rotina e recuse o convite constante para a mediocridade. A excelência em pequenos atos é a fundação invisível de qualquer grande transformação histórica. Você não precisa da aprovação do algoritmo ou da validação de multidões para causar impacto. Trabalhe no escuro, com a precisão de um cirurgião e com a paciência de um construtor. O contágio social da disciplina é infinitamente mais forte do que a retórica das palavras vazias. As pessoas ao seu redor vão notar a diferença no seu tom de voz e no seu olhar firme. Elas vão perguntar o que mudou, e a sua resposta será o seu próprio padrão de vida. É assim que uma pequena semente fura o concreto e transforma a paisagem ao seu redor. A física do universo favorece os corpos que se mantêm em movimento constante e intencional. Uma única ação corajosa hoje quebra a inércia de anos de estagnação e hesitação mental. Pare de esperar por um líder messiânico, por um momento perfeito ou por condições ideais. Seja você o ponto de inflexão que a sua família, a sua empresa ou o seu grupo precisa. A matemática da influência prova que o número zero é o único obstáculo real no seu caminho. No momento em que você se torna o número 1, a progressão matemática da mudança começa. O efeito cascata do seu esforço atravessará fronteiras que você sequer consegue imaginar agora. A história não é escrita pelas maiorias silenciosas, mas pelas minorias ativas e obstinadas. Sua vida é o menor tijolo dessa construção, mas pode ser exatamente a pedra angular de tudo. Decida hoje de qual lado da equação da influência você vai escolher operar a partir de agora. Você será a força que aceita passivamente o rumo do mundo ou a anomalia que o recalibra. A escolha é totalmente sua, e ela começa na sua próxima decisão nas próximas horas. Não subestime o poder geométrico de uma mente que decidiu não se dobrar mais. O mundo está esperando por alguém que tenha a audácia de dar o primeiro passo sem olhar para trás. Essa pessoa pode ser qualquer um, desde que esteja disposta a pagar o preço do pioneirismo. E essa pessoa, se você tiver a coragem necessária hoje, pode ser exatamente você.